Tá certo. Depois, pai. Então, vamos lá. Vamos Já lá. estamos com 24 pessoas, né? Vai entrar mais gente com certeza, espero. E esse evento é muito significativo do ponto de vista da existência do Grupo Mineiro de Winnicott, né? Porque eu mudei do Rio para cá, não tinha nenhum contato com o Grupo Winnicott nem nada, embora no Rio fosse aluno supervisionando e muito ligado ao Júlio de Mello, né? Que era lá da nossa faculdade, vocês conheceram, o Júlio de Mello era lá do São Francisco, do Lopes Pontes, da Clínica Médica, depois ele foi lá para o Hospital da UERJ, né? E eu fazia parte do grupinho dele lá, menino, garoto ainda, e a gente foi fazer formação de grupo com o Júlio, e ele está começando a coisa de Winnicott, né? Quando ele lançou aquele livro dele, a Psicossomática, né? Que é uma obra-prima aquele livro, é uma obra-prima. Depois ele escreveu O Ser e o Viver, que para mim é um dos melhores livros de introdução à obra de Winnicott até hoje, né? Ele tem eu uso muito aquele livro até por questão assim de ter muita proximidade. Mas aí eu entrei em formação na Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro. Desculpe a coisa narcísica de falar um minuto de mim, porque não tem jeito de fazer o que eu quero sem fazer isso. Então, o... e aí esqueci disso. Vamos fazer formação, aquela loucura lá de 2 seminários por semana, supervisão, análise, 4 sessões, trabalhando para poder pagar aquilo tudo, né? Não era brincadeira, não. Então, o... e aí aí a Ana Melgaço e o Júlio fizeram o que foi considerado, acho que historicamente, o primeiro encontro de Winnicott Brasil, lá na, lá na, lá na, eu esqueci o nome do lugar, era perto do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, no Rio. E a Ana me convidou para apresentar um texto. E eu cheguei na mesa, eu estava sozinho em Belo Horizonte, tinha pouquíssimos amigos aqui. Eu escrevi um texto, a hora que eu vi a mesa que eu estava, eu realmente gelei, né? Eu estava com o Henrique Ornstein, com o Oteral, com um colega que na época era muito badalado, o Otelo, e eu, né? E eu era o último a apresentar. E aí eu fui à noite de ônibus, cheguei cedinho lá, encontrei o Galego, que é um meu compadre, um grande analista, inteligentíssimo. Falei, galera, dá uma olhada nesse texto, vê se você acha que tem sentido. Se você falar que está ruim, eu volto e aviso que não pude chegar no Rio, né? Eu saio. Porque eu cheguei no lugar, tinha gente sentada nas escadas, né? Mas a coordenadora da mesa era a doutora Inaura Carneiro Leão, que é uma das analistas mais famosas do Rio. E ela tinha sido minha supervisora, gostava muito de mim. Aí o Galego não pode apresentar. E aí eu conheci de perto o Oteral, né, menino também, o Júlio e o Henrique já era nosso mestre e tudo. E fomos muito bem sucedidos nessa empreitada, né? Mas eu entrei para a sociedade, tal, acabou isso, e a Sueli leu esse texto, né? E me chamou para uma coisa que eu fiquei até muito convencido, sabe? Que eu era o dono da bala Chita. Na defesa de doutorado dela, ela queria que eu fosse da banca, mas eu não tenho titulação, né? Então não podia ser, porque eu não tinha titulação. E, e me convidou para, no começo dos grupos do Winnicott, ela me convidou para falar em São Paulo, no grupo Doteral, né? E eu fiquei encantadíssimo, porque era uma coisa espontânea, completamente livre, não tinha nenhum compromisso, é só o saber, né? E aí o Oteral ainda me falou assim, você tem que dar meia hora de intervalo para as pessoas se conhecerem, conviverem, pode dar até casamento, né? Não sei se deu, mas a ideia era ter meia hora, sem aquela pressa de todo mundo voltar para. E foi muito boa a experiência. Eu conheci o Antônio, a Maria Cristina Gil, esse pessoal todo, né? Então,
Foi uma coisa assim, muito tocante isso. E aí eu resolvi criar depois aqui um grupo com meus residentes lá. Eu trabalhava no Hospital das Clínicas, na psiquiatria, e os meninos lá que fazem residência ficaram muito amigos meus, né? E fizemos um grupo que nós demos o nome de Festas Winnicottianas. Também era uma alegria, almoçávamos depois e tal. Mas aí veio a sociedade, que a Márcia Mendes sabe o que é uma sociedade que você está criando, né? Daí para lá, as exigências, as doideiras. E aí eu parei isso tudo e já tinha esquecido de Winnicott de novo, né? E aí, em 2015, a Sueli me liga e fala assim: olha, você não quer abrir o negócio de São Paulo lá, o encontro brasileiro de São Paulo? Eu fiquei também com muito medo de novo. Eu repeti a situação da Ana lá atrás, né? Falar para paulistano, né? Sabe? Para aquele pessoal lá que alguns analistas winnicottianos de São Paulo eu conhecia, né? E não eram tão simples quanto os winnicottianos que eu convivia, não. Entende? Eram pessoas mais, vamos dizer, bem aristocrata do ponto de vista psicanalítico, não de pessoas, né? Também deu certo, né? E aí nós criamos esse grupo. Aí eu animei com Miriam, com Bernardo, com Luciana aqui em Belo Horizonte. Estou vendo a Vânia aqui também. A Vânia foi da primeira sessão nossa aqui do grupo, né? Então, começamos a estudar meus moldes fiéis ao Outeiro. Por isso que também é uma homenagem a ele, né? Não tem nenhum compromisso institucional, não tem nenhum papel, é só, não tem pagamento a não ser dividir as despesas. A Daniela somava lá o que dava de despesa, era o aluguel de uma sala, o lanche, né? E isso era dividido pelo número de pessoas. Dava umas 20, às vezes 25 pessoas, sem você podia ir uma vez, não ir na outra. Era realmente a ideia da não instituição e a ligação pelo afeto, pelo conhecimento buscado, né? Então, e isso tudo foi motivado pela minha amiga Sueli, né? Que realmente eu não teria essa ideia, eu nem conhecia essa existência desses grupos uínicos. E por incrível que pareça, né, o grupo de Minas, esse aqui, sem nenhum esforço, sem nenhuma divulgação, virou um grupo de amigos, realmente. Um grupo onde todo mundo se sente bem, todo mundo gosta, todo mundo se sente livre para se manifestar, falar e tudo, né? Porque, a princípio, é um grupo aberto, né? E, então, Sueli, muito obrigado, o grupo. Você realmente é madrinha do grupo nesse sentido que você. E agora, por uma coincidência, né, ela está lançando esse livro e ela escolheu a gente aqui em Belo Horizonte para fazermos a primeira live de lançamento, né? Que então, e essa live também é muito importante, porque nós estamos tendo contato aqui com o editor da Nebulosa Marginal, que é o Sérgio Gomes, o Xará Gomes, e está aqui o prefaciador do livro, que é o João Amaral, né, que é amigo do nosso grupo, que todo mundo conhece a mãe dele, o afeto dele, né? Então, eu programei, não programamos nada, como sempre, né? Não há caminho, o caminho se há ao caminhar. Eu primeiro vou dar a palavra para o editor, né? Porque eu acho que sem o editor não teríamos nada disso de livro, né? Depois para o prefaciador, né? E eu vou falar duas palavras sobre a quarta capa que a Sueli pediu para eu fazer e depois passa a palavra para a Sueli. Tá, Sérgio Gomes. O Sérgio é um analista, é professor. Eu não sei seus títulos todos, não, Sérgio. Sei que você tem todos, né? De doutor, de pós-doutor, realmente. Porque eu não me preparei, eu não me lembrei disso, de ver realmente. Porque você está tão acima de qualquer suspeita que. Mas ele tem todos os títulos que você imaginar, ele tem, né? Então, e agora ele criou o Nebulosa Marginal, que é uma instituição de ensino que está crescendo muito pela qualidade do trabalho deles, né? E uma editora que também está crescendo demais, né?
Bom, Então, Sérgio, passo para você a palavra. eu vou ser bem rápido. Obrigado, Sérgio. É um prazer estar sempre aqui. Quando você convida, eu atendo o chamado, desmarco tudo, venho com todo o calor humano. E os títulos, deixa os títulos para lá, porque eu estou aqui como editor, que eu acho que o que é mais importante. Eu vou pegar carona numa coisa que você falou quando você foi lá em 2014, quando a Sueli chamou você para abrir lá o Encontro Brasileiro de Winnicott em 2014. Foi o primeiro ano que eu comecei a participar dos encontros brasileiros. E eu estava conversando com Sueli algumas semanas atrás e a gente se deu conta que a gente se conhece há 10 anos. Então, que coisa interessante, quer dizer, aliás, eu conheci a Sueli justamente nesse encontro, há 10 anos, no Encontro Brasileiro, em 2014, e a gente, não sei, é aquela coisa que eu acho que a Sueli falou, que é encontro de almas, né, Sueli? A gente bateu, os santos bateu, as almas bateram, e eu comecei a acompanhar os encontros brasileiros, fui me aproximando, apresentei alguns alunos meus que eu levei para os encontros brasileiros e que a Sueli recebeu muito gratamente. Enfim, e aí eu fui tomando conta, digamos assim, do que era o grupo brasileiro de Winnicott, e infelizmente eu não cheguei a conhecer o José Alteral, porque eu cheguei justamente no ano seguinte, onde estava sendo prestado uma homenagem pelo falecimento dele, e que eu já tinha lido coisas do José Alteral, mas eu não tinha ligado o nome à pessoa e quem era, porque eu não conhecia visualmente quem era o Alteral. E naquele ano nós tivemos uma grande homenagem de todas as pessoas que participaram daquele encontro, e eu era o sujeito ingênuo, porque eu não sabia onde é que eu estava chegando. E uma identificação minha com o grupo, como você mesmo falou, Sérgio, um grupo que se reunia para apresentar trabalhos, mas sem ter uma ideia de cientificidade, que eu achei, eu me senti em casa, eu achei, realmente eu me senti em casa. E aos poucos, quando eu fui conhecer Suelina, assim, enfim, eu fui começando também a dar conta de que eu também já tinha lido coisas dela, porque naquela época eu tinha acabado de terminar o meu doutorado e, obviamente, eu tinha feito percorrido quase todos os autores brasileiros que tinham falado, escrito sobre o Winnicott, inclusive o Alteral, que também escreveu sobre o Winnicott, e aí me deparei com a clínica do sétimo, da Sueli, o livro da psicossomática, enfim, eu fui conhecendo um pouco mais. E aí a gente, a cada ano, se aproximava e conversava. Enfim, coube aos deuses da psicanálise, né, que a Sueli tivesse escolhido a INM Editora para publicar o próximo livro dela, que a gente teve uma conversa quando eu cheguei aqui em São Paulo, e ela disse assim: eu tenho uma coisa que eu queria conversar com você. Eu fiquei surpreso, mas muito feliz por ela ter escolhido a INM Editora, como você mesmo disse, ainda é uma editora pequena, é uma editora que tem poucos títulos, mas o meu desejo de crescimento é muito grande. Aí eu vou contar aquela historinha que eu estava contando agora há pouco e já passar a palavra para o João Amaral. Na minha análise, eu descobri que eu era uma criança que brincava com muito poucos brinquedos, eu tinha muito poucos brinquedos, mas quando escrever e tudo mais, eu tive muito prazer de começar a escrever e ter gosto pela leitura, pela literatura. Eu era um leitor ávido. E quando eu abri a editora, a minha analista disse assim: abriu uma fábrica de brinquedos? Eu disse: não, é de livros. Ela disse assim: pois é, os livros são os seus brinquedos. E aí eu achei bem interessante isso, porque a fábrica de brinquedos é isso. Eu estava dizendo aqui para o Sérgio, antes de todo mundo chegar, que muito embora tenha muito trabalho, o trabalho é muito gratificante de ver a manufatura, a feitura de um livro, de começar a pegar o texto do autor, de trabalhar o texto do autor, de ter revisor, de ter diagramação, de a gente poder conversar e fazer a produção de um livro. Então, vocês não sabem como é muito legal estar nesse lugar daqui de editor. E aí, quando a gente recebe uma autora como a Sueli Izada, aí o prazer é duplicado, ou triplicado, ou quadruplicado, porque a Sueli já é uma autora com a qual a gente todos aqui já conhece o texto da Sueli, né? E a Sueli estava me dizendo de como ela não quer escrever mais livros acadêmicos, ela quer escrever um livro onde as pessoas possam ler a partir de Winnicott e transformar, digamos assim, o que já o Winnicott fazia, que eram as palavras, digamos assim, da psicanálise winnicottiana, em alguma coisa mais onde todo mundo, todos nós pudéssemos ler sem essa cientificidade. Então, o livro da Sueli, que ela diz na apresentação de que ela traz 215 verbetes, onde ela simplesmente vai tratar esses verbetes do que ela conhece, dos 40 anos, né, de como ela, profissionais, de analista dela, quer dizer,
a Sueli transforma esses verbetes em alguma coisa super palatável, gostoso de ler. É um livro que você vai lendo assim numa tarde, muito embora ele seja um pouquinho maior do que os outros livros dela, e que simplesmente eu acho que todos os leitores vão ter com que se beneficiar, inclusive nós da psicanálise, porque também tem traços, inclusive pessoais, né, que a Sueli coloca ao final do livro. Tem temas que a gente, às vezes, se debruça nos livros acadêmicos e tudo mais, e ela transforma esses verbetes numa delícia de leitura, de uma forma muito fácil. A leitura quase que desliza à medida em que a gente vai dando conta do texto. Então, eu acho que a Inima Editora só tem a agradecer a Sueli por ter escolhido a nossa editora para publicar o seu livro. E uma espécie de spoiler, tem coisas novas que vão vir por aí, tem outras coisas que vão vir por aí, mas isso eu não vou contar, não. Eu quero agradecer ao Sérgio, ao Sueli, né, e também ao João, que escreve um prefácio maravilhoso, e o Sérgio Ked, que escreve um texto de quarta capa muito gentil, muito singular, muito querido, e eu acho que esse é um livro de amigos, não só do prefaciador, como daquele quem escreveu a quarta capa, e eu vou me considerar também amigo, porque à medida que a Sueli olha aí na minha editora, isso é um livro de amigos. Eu acho que é isso que fica muito premente assim para mim. Isso é um livro de amigos, de pessoas que se conhecem e se querem bem. Obrigado pelo tempinho aqui que eu tive, e desculpa a queda, porque quedas de conexões acontecem aqui nesse mundo tecnológico. Obrigado, Sérgio. Você é prateleira de cima, amigo nosso querido. É realmente importantíssimo. Agora, apresentar o João, né? O João também é um grande amigo do Grupo Mineiro, sempre nos apoiou muito, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza. Um afeto único, né? O João é a bondade, é a solidariedade, a empatia, é tudo de bom, né? Foi uma das grandes surpresas, foi mais uma das coisas boas que a Sueli me deu, né? Foi o João Amaral. Quando eu fui num congresso no Ceará, eu chego no aeroporto, estava o João me esperando lá. Não tinha nada a ver com o grupo íntimo, né? E são coisas que ficam, que te marcam, né? Que são gestos muito significativos, né? Então, João, diga, meu querido. Bom dia, estão me ouvindo bem? Estamos. Primeiro que foi surpresa fazer essa apresentação aqui, viu? Eu não imaginava, né? Mas eu estou lembrando algumas palavras que falaram aqui, né? Do Sérgio, do Sérgio, né? O Ottawa sempre falava de que os encontros em Unicote eram encontros de amigos, né? Você lembra, Sueli, que dizia, não, é um encontro de pessoas queridas. E eu lembrei que isso é aqui o encontro de amigos, né? Assim, de amigos com essa similaridade. Porque eu falo alteral, porque o alteral, assim, não sei se coincidência ou não, as coisas na vida a gente não sabe coincidência, né? Mas esse convite para fazer o prefácio foi exatamente no dia do alteral, né? Que o alteral nasceu, né? E já fiquei assim, perplexo, né? Emocionado por esse convite, né? Mas eu assim, imaginei que, realisticamente, né? Eu sempre encontro que eu estou aprendendo, né? Eu imaginei que tinha outras pessoas que podiam escrever do ponto de vista psicanalítico melhor que eu diria, né? O Guedes, né? Pensei no Sérgio, no Guedes, quer dizer, mas aquilo ficou na minha cabeça, né? E no dia seguinte a Sueli ponderei, né? Ela respondeu: Olha, João, não, é um livro que eu gostaria de fazer pela sua amizade, pelo convívio, por tudo que nós passamos juntos. Nós passamos uma história muito longa, né? Porque eu conheci a Sueli nos idos de 2004, ainda no início dos encontros brasileiros, né? E desde aquele momento eu me encantei pela forma assim simples, direta, né? Cativante que ela falava. Participei de vários cursos, né? Inclusive esse que o Sérgio falou, do SET, né? E fiz depois um convite para ela participar das aulas, né, das 7 anos do nosso mestrado aqui na UFC. Então ficou essa parceria muito grande e momentos também difíceis, né, que nós passamos, né, com o doutoral, né? Pareceu o apoio que ela deu, o carinho, quer dizer, eu falei, será que eu vou aceitar? Então eu acrescentei mais um verbete, né, são vários verbetes, né, que ela conta a psicanálise, mas ela conta também histórias de vida, né? Uma história de vida numa linguagem, conta várias histórias, né? Vários verbetes, né?
passando por todos os itens da psicanálise, inclusive os sofrimentos psíquicos da criança, tudo, e aquilo foi me encantando, né? Vou acrescentar a generosidade, então, a generosidade dela compartilhar, dela aceitar, dela participar, dela acolher, né? Então, eu falei, então, vou aceitar. E fiz, contei um pouquinho dessa história, tá certo? Não vou entrar em fazer, não vou fazer nenhum spoiler, né? E só que é algo assim que esse livro realmente, ele encanta pela forma, né? Pelas histórias, né? A Sueli é uma contadora de histórias, né? Inclusive, ela tem um livro, né, sobre contação de histórias, do ponto de vista psicanalítico, né? E ela conta também várias, assim, ela mistura arte, poesia, vai para esporte, quer dizer, ela faz, é como se fosse uma coxa de retalho, mas o fio condutor é exatamente a vida da Sueli. A vida de generosidade, a vida de empatia, a vida de carinho, a vida de transmissão dessa forma, né, singular que ela transmite a psicanálise. Então, eu só posso realmente agradecer a Sueli, tá certo? Para mim foi acho que foi um presente, né? Agradecer ao Sérgio, né? O Sérgio Gomes, o Sérgio Guedes, o Sérgio já esteve aqui em Fortaleza para fazer o lançamento de um dos seus livros, né? E a Sueli também vai estar presencialmente, né? Em setembro aqui, para junto também fazer o lançamento do seu livro, né? Ou seja, ela vai estar, esse carinho que ela tem, essa força também de disseminar esse conhecimento. Então, eu só posso agradecer e, Sueli, você é maravilhosa, realmente. Obrigado, Sérgio. Continuando, então, o nosso trabalho aqui, eu fiz a quarta capa e eu tenho pensado muito no mundo atual. Primeiro, fazer um comentário sobre o Sérgio Gomes, que, para mim, o livro é o maior objeto transicional que existe, né? Que ele existe e você o recria o tempo todo que você está lendo, né? Quanto menos técnico, mais ilusão, mais espaço de ilusão e vivências, etc. Muito bonito isso, eu gosto muito. Mas a importância que eu dei ao livro, pessoalmente, da Sueli, foi uma outra coisa do Winnicottiano, porque o Winnicott não vacilava em falar em rádio, fazer programas de tele, né? De falar para o povo em geral. E a pergunta que eu sempre fiz, por que a gente acha que quem sabe das coisas é que tem que postar para melhorar o padrão, para melhorar as informações das redes sociais, né? Então, eu achei muito significativo isso. Ela criou uma página no Instagram e a coisa foi desenvolvendo, né? A gente foi lendo as coisas dela, esclarecendo conceitos, corrigindo muita bobagem que o povo fala aí, né? Então, por que não pode ser de alta qualidade o que se põe no Instagram, né? Por que tem que ser porcaria? É claro que eu acho as redes sociais democráticas, né? Sou contra fake news, é claro, mas é um lugar que dá espaço para todo mundo que quiser falar. O Humberto Eco, né, que dizia que o Facebook, etc., a internet dava voz ao ignorante, ao medíocre, mas o medíocre tem direito a ter voz, né? Esse é que é o problema, senão pessoas que nunca se manifestavam escrevem, aparecem no Facebook. Então, tirando alguns problemas mais graves de cunho político, eu acho uma coisa fantástica as redes sociais, né? Então, e a Sueli, então, coleciona isso tudo e publica um livro. É o estilo dela, né? É, eu vou contar a última passagem que eu já tentei imitar a Sueli umas 4 vezes. Eu escolher um artista para falar dele como a Sueli. Fracasso, é um horror, né? Porque não é meu estilo. E recentemente eu tenho uma página assim, no Instagram, que eu não tenho competência dela, é claro, chama Psicanálise em Gotas, por coincidência. Então eu resolvi. Não, todo dia eu vou pôr alguma coisa de Winnicott, de Freud, alguma coisa, né? E também fracasso, né? Porque não tem a graça, porque não é mais style, né? Então, é o Jurandir, né? É o Joel Birman que tem um trabalho grande sobre estilo, né? E é isso, é o verdadeiro self. Ela fazendo é uma coisa, né? Então, querida Sueli, a Camila está aí para eu dar um beijo nela? Ela entrou já? Eu acho que ela já está. Oi, Camila, manifeste aí.
A filha da Sueli, que eu amo. Cadê? Linda, cadê ela? Não sei se ela entrou, eu não vi os participantes. Ela Ah, pediu para entrar, mas não sei se ela já está. A eu gente ainda- tem um uso horário muito louco lá, né? muito longa, ela está na Austrália. Então, É, depois a gente. Uma menina bonita, hein? Nossa Senhora, a Camila realmente é de uma beleza invulgar. Então, o... então eu vou passar a palavra para a Sueli, né? Fica com você agora. E a parte de coordenação objetiva, pela minha velhice, eu posso não dar conta, eu deixo a cargo da minha querida Luciana Carvalho, que né, eu e ela comandamos o grupo aí, né? E o Bernardo, né? Que temos feito, e a Ana também, que está aqui. Então é isso. Obrigado, gente. bom, pessoal, eu estou muito emocionada e eu queria falar para vocês que eu estou muito feliz de estar fazendo a estreia de maratonas de lançamento online aqui nesse grupo. E nada acontece ao acaso, né? Tinha que ser nesse grupo, né? E as escolhas que eu fiz pela editora, eu tenho 6 livros lançados e estou mudando de editora agora com a INM, né? A quarta capa, que eu pedi para o Sérgio, eu tenho 7 livros no total. Os 5 primeiros, todas as quartas capas foram feitas pelo Oteral. E depois que ele faleceu, eu comecei a pedir para o Sérgio, que também nada é à toa, né? O João, a nossa parceria de trabalho, né? A gente está estreitando, tem 7 anos que eu estou participando do curso dele lá na Pós de Fortaleza, né? Então, assim, eu acredito que nada aconteça ao acaso. Por quê? Porque nós somos feitos de histórias. E o Sérgio faz parte da minha história, né? E como ele disse, eu sou madrinha deste grupo, então tinha que ser aqui, né? E olha a acolhida que eu tive, né? Olha aqui que delícia de acolhimento, né? Então, eu também vou caprichar, né? E vou apresentar para vocês o meu livro. Eu vou pedir para a Dani começar, né, com o primeiro slide. Bom, essa é a minha titulação mais pro forma, mas acho que todo mundo me conhece já, né? Eu comecei com uma carreira acadêmica, fiz especialização, mestrado, doutorado, né? Então, a gente pode ir para o próximo. Bom, esta é a capa do livro, feita por um diretor de arte, né, o Tom Augusto, que trabalhava na Band, fez o MasterChef, e é uma capa linda, porque eu falei para ele, Tom, eu quero um livro que fale de gotas, porque meu livro é diferente de tudo. Eu fiz ele em formato de um mini dicionário, então é como se cada verbete fosse uma gota psicanalítica. E eu falei, eu queria que você colocasse movimento na capa. Então, a gente tem esta água, né? Porque o Winnicott é movimento. Eu falei para ele, eu queria que você colocasse também o Winnicott. Aí ele colocou o Winnicott numa gota. Então, ficou maravilhoso. E essa cor é a minha cor. É a cor de tudo que eu tenho na minha casa. Meu sofá é dessa cor, lilás, roxo, tudo. Tudo tem um lilás e um roxo aqui em casa. Isso faz parte do meu estilo que o Sérgio falou. Próximo. Bom, aqui eu coloquei alguns, algumas falas que estão na quarta capa e no prefácio. Então, vamos começar pelo Sérgio. Então, vamos lá. O Sérgio diz, com sua capacidade fantástica de síntese, fala da vida com clareza, como se estivesse conversando, explicando os seus pensamentos. Então é bem isso, só o Sérgio para conseguir pegar a minha característica principal, que é a capacidade de síntese. Porque assim, não foi fácil escrever o livro, porque eu vou trabalhar temas densos, profundos, mas o que eu tento é sintetizar. Então, cada verbete tem uma página ou duas no máximo, é em forma de dicionário mesmo. Isso é muito difícil, né? Um passeio e tanto através de gotas pelas mais importantes e intensas emoções do ser humano. Imagina o prazer lendo de forma tranquila as coisas mais sérias da vida e que levam a grandes reflexões. Uma delícia de se ler.
O livro passa a ter uma função terapêutica ao nomear vivências que não imaginávamos possuir. Obrigada, Sérgio, por essa quarta capa. E agora o próximo slide, por favor, Dani. Agora o João Amaral falando, né? Ele diz o seguinte: apresenta sugestões valiosas para lidar com situações que envolvem sofrimento psíquico. Constatei que estava diante de uma belíssima obra. Estou certo que encantará pela forma mágica e singular de sua escrita sobre a psicanálise, a vida e a morte. E realmente eu busquei essa singularidade, né? Porque é um livro comemorativo de 40 anos de clínica, né? Então acho que com 40 anos a gente já começa a ficar mais ousada, né? Então vocês não vão encontrar no mercado nenhum livro assim, tá? Porque além de ser em forma de dicionário de A até Z, né? Os temas passam de A, B, C até chegar a Z. E tem ilustrações feitas também pelo Tom. Isso é raro, porque isso encarece um livro, né? E também tem fotos, né, de viagens que eu fiz e que eu faço textos sobre viagens, né, sobre as diferenças culturais do Sudeste Asiático, que é onde eu consegui 2 vezes, né? Então, tem muitas diferenças em relação à adolescência, como é que um adolescente em Bali, né? Então, eu também coloquei algumas fotos, né? Continuando. O livro é desses que de imediato você se sente atraído, encantado e seduzido. O seu fio condutor é sua própria vida, rica de muitas experiências de 40 anos de clínica. Obrigada, João, adorei seu prefácio. Bom, vamos então agora para o próximo slide, que eu começo com a letra A. E eu começo o livro com o verbete sobre o amor, tá? Eu acho que o Salim não está aqui agora no grupo, e eu quis fazer uma homenagem para o Salim, tá? Ele avisou que não poderia vir, escreveu. Tá, Ele então, por deve estar com favor, problemas conta para ele, pessoais. Sérgio. Uhum. Então, eu queria explicar para vocês que aqui eu preparei um slide em forma de aula. A escrita que está no livro não é dessa forma, tá? Eu precisei fazer um trabalho aqui só para apresentar para vocês, tá? Mas, basicamente, o que eu falo no verbete de amor? Eu começo com uma pergunta: para onde vai seu amor? E eu escrevi esse texto pensando nas minhas pacientes, mulheres, que no dia dos namorados estavam sem namorados. E é um horror no consultório. Acho que essa é uma experiência de vocês também, né? Quem está sozinha no dia do namorado, elas têm a ilusão, a fantasia que todo mundo está feliz, menos elas. Se sentem inferiorizadas, né? Com a estima baixa, né? E eu escrevi para elas esse texto. E eu sempre digo, né, que quando você, na verdade, consegue estar bem na sua própria companhia, você nunca mais vai estar só. Porque você é a melhor companhia que você pode ter. Isso é altamente difícil, é um processo, né? E eu digo que a gente não nasce sozinho, que a gente, ou, na verdade, nasce sozinho, cresce sozinho e morre sozinho, né? E que a gente nunca vai ser enterrado junto com alguém no caixão. E que é um privilégio, na verdade, a gente poder criar a nossa vida, escolher o que a gente gosta de fazer e de realizar. Eu sempre brinco com as pacientes que a gente, na verdade, não deve ficar numa busca louca caçando as borboletas, porque quando a gente faz isso, as borboletas fogem. Então, que na verdade a gente tem que cuidar do jardim, porque aí as borboletas vêm, né? E, na verdade, quando você menos esperar, uma borboleta que tem a ver com você vai pousar na sua flor, no seu jardim. E para não ficar gastando energia nessa busca, nessa procura louca por alguém, né? Que na verdade você tem que investir no seu equilíbrio, né? E deixar que quem combina venha para você. E aí eu citei, aqui é uma homenagem para o Salim, porque numa das lives aqui deste grupo, ele compartilhou com a gente a experiência da filha dele, que demorou para casar, demorou para encontrar o companheiro, e ele disse na live: o amor demora, mas chega. Tá? Então, essa é a minha homenagem ao Salim, também fundador desse grupo, né? Sueli, o Salim Oi? mandou uma mensagem aqui para você do grupo, pedindo Aham. desculpas que não poderei assistir à live de minha querida Sueli Zada.
Desejo-lhe êxitos, um abraço especial para você. Bom, aqui vai meu carinho para ele, tá? Por favor, transmita para ele, né? Próximo slide, por favor. E esse é o desenho do Tom sobre as borboletas. Eu falei, eu quero um movimento. Então, ele colocou um movimento no cabelo. Olha a expressão que ele conseguiu colocar nesse desenho, que é muito difícil. E as borboletas. Próximo, por favor. Bom, aqui a gente fala de ansiedade. E aí eu faço uma brincadeira. Eu digo, Alexa, desliga todos os meus pensamentos ansiosos, repetitivos e desnecessários. Tá? Isso para começar a falar ainda da letra A de ansiedade. Né? Acabaram de lançar agora, a Pixar, o filme sobre as emoções, né? Divertidamente 2. E o filme é maravilhoso. E aí, neste filme 2, foi lançado um personagem novo, porque agora ela entra na adolescência. Então, a ansiedade faz parte, não só dos adolescentes, né? Mas de todo mundo. E aí eles têm os bonequinhos que eles lançaram junto com as emoções. E adivinhem qual é o boneco que esgotou? Nenhum analista mais encontra a ansiedade, tá? Porque esgotou. Então agora eles estão fazendo um naquele de crochê, porque o que é da Pixar acabou, esgotou, né? Então olha que interessante. Então eu fiz um post sobre ansiedade e assim, é uma dica para vocês. No livro, tudo que pertence a temas do cotidiano, eu falo de uma forma descrita, como se eu estivesse conversando. Agora, quando eu trabalho com temas da psicanálise, com patologias, eu coloco em forma de itens, para facilitar, tá? E o que está aqui não tem livro nenhum, tá? É do que eu aprendi na minha experiência clínica, né? Então, eu coloco algumas características. O que é ansiedade? É o medo sem causa. Inquietação, irritabilidade, sudorese, palpitações. Tem um sentimento constante de uma ameaça. É como se algo fosse acontecer e algo sempre ruim. Também apresenta o desejo de controle. Existe uma antecipação que sempre é negativa do futuro, ou seja, quem apresenta ansiedade não está no presente, está no futuro. Existe também, por causa disso, como consequência, um sofrimento psíquico muito grande. Próximo. Bom, tem uma preocupação excessiva com o futuro, como eu já falei, tudo é vivido de uma forma intensa. A mente do ansioso não dá trégua, está sempre gritando, berrando, né? Então, o ansioso ele vai sofrer por excesso de pensamentos. Ele pensa 400 coisas e, na verdade, não acontece nenhuma das 400, acontece 401. Sofre, então, por excesso de pensamentos, tem um gasto enorme de energia tentando silenciar esses pensamentos, pensa que algo está para acontecer, mas que, na verdade, não aconteceu. E muitas vezes nem vai acontecer, só que já aconteceu na mente. E aqui eu termino dizendo, cuide do jardim da sua mente, o pensamento que você rega pode florescer com pragas ou com flores. Próximo. Bom, o próximo tema, o verbete que eu escolhi para vocês é a letra B, sobre a bulimia, tá? Que eu chamo de fome de boi. Na bulimia, a gente tem um apetite exagerado. Diariamente, a gente consome por volta de 2.000 calorias. Num ataque bulímico, que geralmente à noite, é consumido 20.000 calorias. Tá? Então, é um absurdo. E é doce, salgado, não tem critério, né? Só que, como tem essa compulsão, depois vai precisar ter que é uma forma de agressão, vai precisar ter um comportamento compensatório, ou seja, vai provocar o vômito. Geralmente é com esse dedo indicador. Quando teve um reality show, eles colocaram uma escova de dente, mas não é comum, tá? É só porque era um reality show. As pessoas utilizam o dedo, tanto é que o dedo escurece. O dedo que você provoca o vômito, ele escurece, por causa do suco gástrico. Os dentes também escurecem e ainda tem perda dentária, tá? Tem uso frequente de laxante, além de não comer, né? Come e muito e depois provoca o vômito, ainda vai utilizar laxante. E, como eu já disse, vai ter essa perda dentária. E eu conversei com uma
dentista minha, que ela é muito estudiosa, vai para congressos, ela me disse que agora existe uma pasta de dente que ajuda muito para os pacientes bulímicos. E essa pasta, até coloquei o nome aqui, não é propaganda, tá? Mas aqui não existia no mercado, eu achei muito interessante. A pasta chama Eumex, que ajuda a reduzir essa corrosão do ácido gástrico. Então, é uma dica, tá? Para pacientes, para bulímicos, né? E, na verdade, esse ato de comer compulsivamente vai se tornar uma gratificação, porque ela substitui tendências emocionais frustradas. Então, de alguma forma, provoca alívio, tá? Por mais louco que possa parecer. Antigamente, a gente não tinha a população masculina com bulimia, e hoje a gente tem, tá? Não é a mesma proporção, mas a gente tem, tá? Pacientes bulímicos homens, mas a maior frequência é de mulheres. E a bulimia é diferente da anorexia. A anorexia, a população é de adolescentes, tá? Até a entrada na vida adulta. Na bulimia, é da entrada adulta para frente. É raro a gente ter paciente bulímica na adolescência, mas pode acontecer da gente ter alternância de pacientes com anorexia e faz um rodízio com pacientes bulímicos, tá? Mas a característica principal é em mulheres na entrada da fase adulta, tá? Essa é uma característica que a gente percebe na prática. Próximo slide. Bom, aqui é a letra C de caminho, tá? Eu trago Alice no País das Maravilhas, né? Como eu gosto de histórias, Alice encontra o gato risonho e ela pergunta: onde vai dar esse caminho? E o gato responde: depende, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve, tá? E eu sou contra a música do Zeca Pagodinho, que ele fala: deixa a vida me levar. Eu acho que, na verdade, a gente é que tem que escolher a vida que a gente quer levar, né? E aqui eu enfatizo a importância das nossas próprias escolhas, né? Eu acredito que a capacidade de escolher é o nosso bem mais precioso, porque com isso, com a capacidade de escolha, a gente não fica refém de ninguém, né? É uma expressão de liberdade, de autonomia, né? Quem queremos ser, quem queremos ter do nosso lado, o que a gente quer para construir o nosso caminho, né? E é isso que nos torna únicos, né? Que é aquilo que o Sérgio falava da identidade, da nossa marca no mundo, né? E é isso que traz sentido à vida e torna a nossa vida mais leve. Eu termino dizendo: não desperdice algo tão precioso. Quando a gente fala de caminhos, é muito importante que a gente possa encontrar o que faz sentido para a nossa vida. E nós, analistas, não podemos ser só analistas, tá? É claro que a gente tem que estudar, fazer curso, fazer supervisão, né? Fazer lives, encontrar os amigos, mas a nossa vida não pode se reduzir só a isso. O Winnicott falava: mais importante que fazer análise a vida inteira é viver a vida, né? E eu acho que é isso que nós, como analistas, temos obrigação de fazer, porque eu acredito que a gente só consegue levar os nossos pacientes até onde a gente conseguiu chegar. Nas férias, eu costumo brincar de fazer alguns cursos que não têm nada a ver com a psicanálise. Eu faço isso todas as férias, de julho e dezembro. E agora, em julho, eu acabei de fazer um curso de mangá, né, com um sensei. Foi curioso, porque são 4 aulas só, nas férias. Eu fiquei chocada na primeira aula, porque eu fui para aprender a desenhar mangá. E, de repente, ele me deu uma aula de psicanálise. E eu até escrevi um texto que não está no livro, porque isso aconteceu agora, né? O livro já tinha ido para a gráfica. E eu fiz muitas correlações do mangá, da filosofia do mangá com a psicanálise. E a gente estava trabalhando expressões, como a gente expressa emoções no desenho. E ele me falou assim: olha, quando você quiser desenhar orelha, que é uma expressão, você desenha uma orelha pequena quando você desenha a criança. Quando você quiser desenhar um idoso, você tem que fazer uma orelha grande. E ele me perguntou por quê, né? Você acha que se desenha uma orelha grande no idoso? E eu falei do ponto de vista psicanalítico. Ele falou assim: eu acho que é porque o idoso, né, já tem experiência, ele tem a capacidade de ouvir. E ele falou: é isso mesmo, né? Porque o idoso, o que caracteriza no desenho do mangá é a orelha grande. Eu falei: olha que incrível,
E ele falou também da sobrancelha, que é outra forma de expressão. Ele comentou comigo o seguinte: olha, hoje está uma moda de fazer maquiagem definitiva, né? Que faz a sobrancelha definitiva, como se fosse uma tatuagem. E ele falou assim: sempre o desenho de uma tatuagem de sobrancelha vai ser igual, que é um arco, porque é como se fosse uma escola. Não tem profissionais que fazem é, com o estilo da pessoa. E ele falou: como resultado, todo mundo fica com a mesma expressão, que é o que acontece com o Botox. Né? Quando a pessoa coloca muito Botox, você não sabe se está rindo, se está chorando, a boca fica de um jeito que é como se não fechasse. Né? Então, quando a gente faz algumas manobras que a gente perde a nossa singularidade, a gente perde aquilo que a gente tem de mais precioso, que é a nossa marca no mundo. O Rubem Alves dizia que a gente devia brincar de sempre pensar o que que eu escreveria na minha lápide, né? E eu fico sempre pensando nisso e eu escreveria na minha lápide: aqui jaz alguém que experimentou a vida, ou seja, que brincou na vida. E outro curso que eu fiz também esse mês é no curso de um dia, de corte e costura, né? E eu fiquei pensando, mas por que que eu fui escolher corte e costura, né? Porque a minha mãe, ela foi costureira a vida inteira de calça de alfaiataria e ela tem uma máquina e hoje ela não pode mais costurar. Ela está com 96 anos. E eu pensei, acho que eu vou fazer um corte para ver se eu consigo usar essa máquina, né? Só que a máquina da minha mãe, a minha mãe tem 96 anos, né? Então, quando ela trabalhava, é aquela máquina Singer, que hoje é uma raridade, é preta e toda dourada. Embaixo tem aquele pedal, que é super pesado. Eu falei para minha professora dessa máquina, ela falou: sinto muito, você vai ter que usar como enfeite, porque você não vai conseguir usar. Eu falei: como? Minha mãe ainda, antes dela, né, envelhecer desse jeito, ela costurava. Ela falou: olha, não dá, porque ela é muito pesada, você não vai conseguir nem levar para sua casa, você não vai conseguir brincar de Quer que eu costurar. ponha no fone? Então, É, eu gostei tanto do curso, porque eu fiz o curso um dia, eu fiz uma necessária e uma bolsa, né, que eu vou dar para minha filha de maternidade, né, das coisas do bebê. E eu resolvi comprar uma máquina, gente. Agora estou esperando chegar, mas eu comprei uma máquina de costura nessa altura do campeonato, né, pensando nas coisinhas que eu vou fazer para o meu netinho que está chegando agora em outubro, né, minha filha está grávida, né. Próximo slide. Bom, aqui eu faço uma distinção muito importante, tá? Que foi um texto muito difícil escrever, porque é uma distinção entre tristeza, depressão, luto e melancolia, que parece a mesma coisa, mas não é. E muitos profissionais da nossa área não sabem essas distinções, né? Então, a tristeza é um estado mental que é passageiro, faz parte da vida e tem duração limitada e é situacional, tá? Já a depressão tem algumas características, tá? Porque tem uma perda de qualidade subjetiva, né? É um transtorno psicológico, é uma doença, tá? Em que as principais características são depressão, tem um cansaço, um desânimo, uma alteração de sono, ou a pessoa dorme menos ou dorme mais. Tem pouco apetite, tem falta de cuidados básicos, não toma banho, não escova dente, não penteia o cabelo, não troca de roupa, não tem vontade de interagir com as outras pessoas, o mundo não tem cor. E é engraçado porque o olhar é opaco. Você olha para um olhar de um deprimido, não tem brilho, né? Nada parece ter importância, não tem energia para fazer nada, existe um quadro de apatia e tem a presença de pensamentos ruins. Próximo slide. No luto, tem uma perda, tá? Geralmente por morte de alguém querido. Existem 5 fases da elaboração do luto, tá? Que é a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Agora a melancolia. Na melancolia, a gente tem uma insuficiência imunológica psíquica. Este termo, quem criou foi Volterra, tá? Existe um desamparo que é crônico, que é desde a origem, do início, né, do primeiro ano de vida. É um ser que é lamentoso, ele se queixa o tempo inteiro. É um ser abandonado, existe uma culpa, e eles não estão tristes, eles estão petrificados. Próximo.
Bom, agora a gente está na letra M, tá? Eu estou dando uma corridinha porque eu preparei 8 slides para vocês. E eu gostaria, depois de apresentar, poder conversar com vocês, tá? Agora a gente está na letra M, tá? Monstros. E eu brinco, beije seus monstros que eles diminuem de tamanho, né? Desde a infância, a gente tem os nossos monstros, que de tão presentes eles viram os nossos monstros de estimação. E eu digo, não tenha medo de olhar para o olho deles, porque quando você olha para o olho do monstro, ele diminui de tamanho. Tá? Tinha uma criança, uma paciente minha, que ela tinha medo de monstro, e aí ela conseguiu desenhar com muita coragem o monstro que ela via, né? E ela pintou também com cores, né, assustadoras, e esse monstro perturbava o sono dela, né? E aí a gente fez na sessão uma poção mágica. A gente pegou um borrifador e a gente colocou água aromatizante, né? E coloquei junto com ela no borrifador e ela levou para casa. E ela levou o desenho para casa, pendurou na porta da casa dela, do quarto dela, e toda noite antes de dormir, ela borrifava o poderoso spray, né? E um dia ela esqueceu desse borrifador, porque não era mais preciso, não era mais necessário esse borrifador para dormir. Perdeu a catexia, né? O monstro tinha diminuído de tamanho. O próximo slide. Aqui eu pedi para o Tom o seguinte: olha, eu me lembro do filme do ET, em que o ET coloca o dedinho para ter o contato, né? E eu falei para ele, eu queria esse desenho. Eu quero um monstro bem pequenininho, né? Eu quero um dragão, porque eu adoro dragão. E olha o desenho que o Tom me presenteou, né? Tem tudo a ver com o texto. Sueli, posso fazer só um comentário sobre esse desenho? Claro. ET é o filme da minha infância e é o filme que me fez chorar mais de 30 vezes. Então, eu sei decorado o final do filme, quando o ET coloca aquele dedinho lá e o menino, né, diz fica, e aí ele diz vem, e aí nessa coisa ele levanta o dedinho e coloca o dedo na cabeça do menino e diz eu vou ficar bem aqui. Quer dizer, eu acho essa É cena lindo, muito é lindo, bonita e diz um pouco dessa imagem que você está trazendo para a gente. é lindo. Vocês veem como a história está presente o tempo inteiro, né? Por que que me veio na cabeça esse filme? Porque também fez parte da minha história, né? E tem é um clássico, né? Quando eu fui para a Disney, o primeiro lugar que eu quis ir é naquela sala que aparece o ET no céu, as estrelinhas, aparece a bicicleta e ele fala o seu nome. Aquilo é emocionante. Próximo, Dani, por favor. Bom, como nem tudo é alegria, né? Eu também preparei esse texto sobre a morte. A gente está na letra M. Este foi o texto mais sofrido que eu já fiz sobre a morte. Eu já escrevi vários textos sobre a morte, mas esse foi o mais sofrido porque eu utilizei para elaborar a minha perda, né? Eu nunca pensei que eu fosse sofrer tanto, né? Eu perdi um companheiro, né? E aí, toda vez que eu tenho alguém que perdeu alguém, eu mando esse texto. Minha amiga do tênis perdeu mês passado o marido, eu mandei para ela, né? E assim, eu faço constantemente. Aí, como eu mando para as pessoas que vão perdendo um ente querido, eu falei, eu vou publicar no livro, porque aí mais pessoas podem também, né, aproveitar ou não, né? E eu digo o seguinte sobre a dor. Dor. Perder alguém dói, dói, dói. Sinta e viva essa dor com respeito. Não se cobre ser forte, afinal a morte te virou do avesso. Chore. Chore, pois é uma forma de pôr para fora a angústia, produz oxitocina, endorfina, que são necessários para a elaboração dessa dor. Apoio. Quando o momento é obscuro e não há sol, o girassol busca a luz com os outros girassóis que estão do seu lado. Por isso que todos os girassóis, se a gente observar a plantação, são viradas para o mesmo lado. E aqui eu uso os girassóis para mostrar a importância vital da rede de apoio. Ninguém passa por um luto sem uma rede de apoio. O próximo.
Tem um pernilongo aqui. Passagem ou umbral. É a ponte para fazer a travessia. As missas de 10º dia são feitas para auxiliar os nossos mortos a encontrar luz para chegarem mais rápido. Isso na Igreja Católica. Na religião budista, leva 49 dias para fazer essa passagem, né? E eles acreditam que tem até um oratório que a gente leva para casa e a gente coloca água e coloca fruta, que o ente querido mais gostava, porque é como se ele viesse diariamente visitar. E só faz essa passagem com 49 dias. Aí é feita uma reunião com os familiares, somente os familiares íntimos, né? E é feita uma cerimônia do chá para comemorar a passagem. Orações é o que os mortos e vivos mais necessitam, porque através da oração é possível uma comunicação com quem foi e amparo, tanto com quem foi como com quem fica. Perdão. Peça perdão pelo que você acha que não foi suficiente e aproveite também para perdoar. Acho que esse é o momento de livramento, de elaboração. O próximo, ainda de morte, agradeça pela honra de ter conhecido e vivido ao lado dessa pessoa. Paz, desejo paz para quem partiu e vai fazer uma viagem em busca da luz, e também paz para quem fica nesse mundo e se sente desamparado, porque esse é o principal sentimento. Amor. Ninguém pode levar objetos para o caixão. O que se leva é o amor genuíno que você recebeu e que você deu nessa vida. A gente leva também todas as experiências que a gente viveu. Portanto, sinta, perdoe, agradeça e ame. Valorize a sua passagem. E tente ser alguém que faça a diferença neste mundo. O próximo é um slide, né, que o Tom tentou retratar umbral, né, que é esse momento de passagem, que a gente não está nem aqui nem lá. Né? Então, olha a luz que ele conseguiu retratar nesse desenho. O próximo slide. Bom, esse é o nosso último verbete, tá? Tá na letra S, que é a síndrome de Peter Pan, tá? E é tão famoso, gente, porque agora a gente tem no dicionário Oxford o tema adultescente, que tem a ver com o Peter Pan, tá? São as pessoas que querem ir para a Terra do Nunca para nunca terem que crescer. E o Peter Pan, curiosamente, é verde, porque ele não amadureceu. Só que na origem, quando ele foi criado, ele era branco, ele usava uma roupa branca. E no comecinho, ele era do mal, tá? Porque quando as crianças, os menininhos, os amiguinhos faziam 12 anos, ele matava todo mundo. Ele não permitia que os adolescentes crescessem literalmente, ele matava, tá? E geralmente afogando. E o afogamento é na água, e a gente nasce pela água. Né? E no Peter Pan se morria pela água também. Mudaram a versão, ele mudou de cor e ele parou de matar, né? Só que a idade dele, do Peter Pan, ele nunca crescia, ele sempre, sempre, sempre tinha 12 anos. E é uma idade curiosa, né? Porque na cultura judaica, com 13 anos se faz o bar mitzvah. Significa que o menino se tornou já um membro maduro, adulto, né? E na cultura balinesa, né, em Bali, quando ele se torna adolescente, os pais levam todos os filhos meninos para o dentista, onde é serrado o dente canino, para lembrar que a partir dessa idade ele não pode mais ser um animal. É o controle do impulso, porque ele virou adulto. É lindo isso, né? O próximo slide. Características, né, dos pacientes Peter Pan. Eles gostam de se relacionar com pessoas mais novas, né, porque eles não querem crescer, só querem brincar. Sempre dão desculpas, não assumem os erros, sempre a culpa é do outro, né? Eles não gostam de responsabilidade, têm insegurança, baixa estima, são insatisfeitos, egoístas, né? São umbigos, e umbigo vem de um, não existe dois bigo, por isso que é umbigo, né? Só cabe um.
Gostam de mandar, de criticar, necessitam chamar atenção, se magoam facilmente, apresentam uma fragilidade emocional. E na vida, a gente não pode ser café com leite. Tem coisas que só adultos podem fazer, né? Viver, usufruir, né? Então, na verdade, é um privilégio poder ser adulto. E a gente hoje está carecendo de adultos. As crianças estão sem pais, porque os pais querem ser adolescentes, né? Querem ser os melhores amigos dos filhos, e os filhos vão ter amigos ao longo da vida. Mas o que as crianças precisam é de pais que possam ser adultos. Uhum. Então, vocês estão vendo, eu termino com Peter Pan, porque todas as características vocês estão vendo que eu coloquei no meu livro não tem em lugar nenhum. Tá? São coisas que eu fui percebendo no meu dia a dia com os pacientes. Né? Vamos para o próximo slide. Bom, agora eu terminei os 8 verbetes, né, que eu queria apresentar para vocês, do meu livro Gotas Psicanalíticas, porque são gotinhas psicanalíticas, né? São 215 verbetes que começaram com 300, depois eu diminuí para 250, porque a gente tinha um número limitado de páginas, né, Sérgio? 140. Então, com dor no coração, eu consegui diminuir, né? Mas ficou muito bom. Eu agradeço ao Sérgio, porque dificilmente alguma editora ia permitir desenhos, permitir fotos, porque isso encarece, né, a produção. Mas o Sérgio conseguiu fazer isso de uma forma brilhante. E o livro não ficou caro, tá? Ficou no valor de R$ 71, tá? Para qualidade, para as ilustrações, quem conhece o livro sabe que não é um valor exorbitante, né? Então, o Sérgio investiu nisso. E quem quer o livro pode pedir, porque abriu dia 1º a pré-venda. Então, esta live é uma live de pré-venda. A data aqui está 27, é errado, tá? É até dia 25. Então, do dia 1º até o dia 25 deste mês, somente até dia 25, recebe o livro autografado em casa, tá? Com dedicatória, e ainda somente no pré-lançamento, para os 200 primeiros compradores, vai ganhar a Eco Bag, que é a capa do livro, tá? O Sérgio está mostrando que é a gota com a imagem do Winnicott e a assinatura do Winnicott que eu consegui num livro que o Teral me presenteou, tá? Cadê? Tá Tá aqui. na Eco Bag, somente 200, tá? Então, isso é muito legal, né? Porque é uma eco bag com a imagem do Winnicott com a assinatura dele, tá? Uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, tem a foto do Oteral, né? E eu falei com o Marcelo, que é o filho do Oteral, que é jornalista da Globo, uma pessoa super ocupada, e ele me falou, que foto você quer do meu pai? Eu falei, eu quero a foto que você mais gosta. E ele falou, vou te mandar a foto que eu carrego no meu celular. E ele presenteou a gente com esta foto. Tá? É uma foto inédita, ninguém tem, né? Então, assim, este livro é um livro para amigos, né? Com amigos, né? E como é bom ter amigos que podem colorir a vida da gente. Eu sou muito grata, tá? E agora a gente pode abrir, então, para discussão, para a gente poder falar, né, dessa Perfeito. minha última produção. Muito Muito bom, obrigada. Sueli. Bravo, Parabéns, eu acho que bravíssimo, merece palmas, né? bravíssimo, bravíssimo. Você Belíssimo. vê que é uma revolução, né? Fazer psicanálise dessa forma, né? Desmistificando aquela coisa tão misteriosa que ninguém pode saber, que ninguém pode tal, sabe? Eu fui criado assim e sempre, na verdade, lutei contra isso, né? Porque psicanálise, e hoje, graças a Deus, até fazer um pouquinho de propaganda daí, para ir para saiu dos consultórios, realmente está indo atrás das comunidades e atendendo do jeito que é possível, né? Diante das tragédias todas, houve uma mudança. Então, ó, ver a revolução dessa coisa, né? Que é tão importante. Aqui em Belo Horizonte tem um médico muito famoso, que chama Jair Rasto. Ele é um neurocirurgião famoso e é um teatrólogo. Ele tem peças de teatro, ele produz teatro. O, e o, e o Sueli, ele apresentou uma frase
numa aula que eu ouvi dele, é o seguinte, que o médico que só sabe medicina, nem medicina sabe, né? E eu acho que isso vale para todas as profissões, né? Que você falou, por exemplo, é tão importante o cozinhar, o costurar, né? O plantar, o cuidar de um cachorro, tal, porque é a vida É. com simplicidade, né? É o seu encontro com o verdadeiro self seu, né? Sabe? O verdadeiro self não pode ser Heidegger, né? Não existe essa possibilidade, né? Então, eu acho isso muito importante, essa fala sua, da beleza de fazer essas coisas, porque eu acho que isso dá uma dimensão muito grande de vida. Agora eu vou passar o comando para a Luciana, para ela realmente organizar as falas e tudo. Bom, Sueli, antes de, né, só ser coordenadora, estou impressionada, estou encantada. Eu fiquei aqui pensando, né, as crianças lendo esse livro, né, os adultos lendo esse livro, os adolescentes lendo esse livro de acordo, muito criativo, uma delícia, né? E quantas imagens, né? Para quem sabe quem é criativa, né? E você com essa voz suave, você trouxe uma psicanálise linda, né? No mundo da fantasia, quase, né? Muito bonito, isso até no nosso consultório. Parabéns, viu? Ô, gente, Tá. antes de passar, o Sérgio já colocou, né? Sueli já explicou que temos, então, 200 livros, né, Sueli? Nessas condições de entrega, autografado, a ecobag. E, Sérgio, é isso mesmo, né? É só passar para o e-mail direto. O site da O INM site. Editora é inmeditora.com.br. Então, o que é que a gente fez? Não são 200 livros, são 200 ecobags no pré-lançamento. Então, É. quem comprar até o dia 25, na quantidade de ecobags que nós produzimos, vai receber o livro autografado da Sueli, porque a gente tem uma coisa legal, gente, a gente está na mesma cidade que a autora. Então, a gente combinou de fazer uma coisa maluca, que à medida que os livros forem chegando, a gente pega os livros, manda para casa da Sueli autografa, manda de volta para a editora despacha com o autógrafo e a bolsa, que eu acho que assim foi uma ideia genial também, que a Sueli já faz isso nos livros anteriores dela, e ela disse assim, dá para fazer? Eu digo, tá, só que agora está mais fácil, a gente está na mesma cidade, né? Então, assim, eu realmente estou muito feliz, assim, a gente não pode mostrar tudo, porque aí é estragar a surpresa do livro. Tem umas imagens que são as minhas preferidas. A imagem do poço, Sueli, aquela imagem do poço é absolutamente linda, tá bom? Tem coisas pessoais da Sueli, das viagens que ela fez, de coisas. Quer dizer, as pessoas vão encontrar nesse livro, quem conhece a Sueli, quem já viu a Sueli falar, seja sobretudo nas lives e nas apresentações de trabalhos dela, vão reconhecê-las de uma forma simples, mas de uma forma também, às vezes, com coisas muito difíceis que ela teve que escrever, mas palatável. Por isso que eu digo assim, a minha leitura, que eu estou terminando o livro de ler como editor, é que a leitura desliza, ela suaviza. E aí tem uma coisa bem interessante que eu queria falar para vocês. Nos livros anteriores, eu não me lembro muito bem qual é a tipologia, digamos, de material de papel, mas a gente escolhe um papel que faz as nossas produções de livros, que é isso que eu estou dizendo. Você passa a mão no livro e ele também desliza. E ele ganha uma vivacidade em termos de cores muito bonita. Então, eu acho que as pessoas vão gostar do texto, das imagens e da qualidade do livro que a gente está entregando para os leitores. Não, e a apresentação da Sueli realmente desliza, foi uma delícia de ouvir, muito bom e muito consistente. Ou seja, eu costumo dizer que o simples, né, é só para quem sabe, porque é muito sofisticado, né? Quem consegue ter algo tão simples, né, e tão consistente, belíssimo, viu, Sueli? Belíssimo. Bom, já tem gente querendo o livro, então já sabe como é que é o contato direto, então, para o site. E agora vamos abrir. E a editora manda certinho, viu? Eu já comprei vários livros dele, chega bonitinho. Podem ficar tranquilos. E tem uma novidade: os moradores de São Paulo se compram os livros depois que eles começarem a ser encaminhados, mas é porque a gente está na pré-venda. Então, quem mora em São Paulo, quem compra os livros da INM Editora até às 14 horas, recebem até 2 horas depois. Tá? Mas, Sérgio, isso é para qualquer lugar do Brasil, quem Não, quiser. 2 horas depois é porque a gente tem Não, um tudo assim, serviço aqui. não, Mas o para livro entrega em comprar qualquer esse lugar. kit,
esse kit, esses 200, é para qualquer Em lugar? qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do Brasil. Ok. Pra você ter uma ideia, a gente também está conseguindo chegar até Portugal. Então, se o livro consegue ser comprado por alguém de Portugal, ele também vai receber o livro autografado pela Sueli, assim como a bolsa. Então, a gente está conseguindo chegar até o mercado português por meio de um convênio aí que a gente fez com uma livraria portuguesa que está começando a distribuir os livros da INM Editora. Então, o livro da Sueli, assim que sair depois do dia do lançamento, também chegará às livrarias e aos leitores de Portugal. Ah lá, já respondeu a Ana Virgínia, que mudou agora para Portugal, está respondendo aqui, ó. Que bom. Ô, Sueli, Sérgio, vocês que estão mais inteirados com esse mundo dos livros. Isso é inédito, né, esse formato, Sueli, que você fez? Sim. Não Sim. tem Não formato. tem. Não tem porque eu fiz em forma de dicionário. É um pequeno dicionário, são gotas psicanalíticas, por isso esse nome. Né? Então eu vou de A até a Z. Mas E isso não é um dicionário técnico, né? Não é pesado, né? Ele é não. criativo com a sua experiência de vida e do consultório, né? Eu tentei fazer, porque eu escrevo de temas bem pesados, tem suicídio, tem automutilação, só que eu escrevo de um jeito leve, para amenizar, porque o próprio quadro já é terrível. Então eu vou dando informação, porque eu acho que conhecimento é tudo, né? Na verdade, eu sempre lembro uma frase do Quintana que ele diz: escrever fácil é difícil. Para eu chegar nesse ponto levou muito tempo, porque eu venho de uma formação acadêmica. O meu orientador do doutorado era o substituto do Drummond no Jornal do Brasil. Então, eu aprendi, né, a escrever difícil, eu tive que aprender a desconstruir, né? Eu escrevo como se eu estivesse conversando. Então, o pessoal do meu clube vai, e tenista é tudo, né? Esporte só. E eu brinco com eles: olha, vocês vão para o lançamento, vocês compram um livro. Se vocês não entenderem, eu devolvo o dinheiro. Porque eu falei, é para todo mundo conseguir entender, não é só para o pessoal da área psi. O pessoal da área psi vai entender. Quem entende até Lacan, né? Mas eu tô querendo, com perdão da palavra, se tiver algum lacaniano aqui, me desculpe, foi só uma brincadeirinha, né? Mas eu quero que mais pessoas possam entender psicanálise, né? A psicanálise que eu trabalho, só foi possível por causa desses anos de experiência, né? Porque a teoria já está dentro de mim, É é isso algo mesmo. natural. João, vamos lá, João. Eu posso fazer só um comentário rapidinho? É rápido, é um Ah, parênteses. Sueli, eu acho que o que é interessante nos seus os dois anteriores é que você tem levado a psicanálise quem não é psicanalista. Então, o assunto pode ser difícil, mas é fácil de ler e talvez você instiga as pessoas a entender. Ah, tá, então aquilo que eu tenho, como as descrições que você fez de algumas questões, luto, melancolia, tristeza, as pessoas param para pensar e dizem assim, não, agora eu entendi, o que eu tenho é tristeza, porque eu estou Isso. triste por alguma coisa. Ou então, eu estou deprimido, porque então eu estou precisando de tratamento. Que é aquilo que o Massoud Khan relata no início de Rol de Interpretação, que os padres anglicanos perguntam ao Winnicott, como é que eu sei se uma pessoa precisa de tratamento ou se ela precisa de ajuda para conversar? E aí o Winnicott responde isso da forma dele, que eu acho muito bonito. Eu acho que o seu livro também tem isso, né? Mostra para as pessoas como é que elas podem até se identificar com alguma questão e fala da vida, que é isso que a gente está comentando aqui. Mas eu vou passar a palavra para o João, que eu falei demais. não, tá bom. Eu estou me lembrando, Sérgio, quando fui lendo o livro, né? Um verbete que me encantou muito, que é um pouco da Sueli, tá certo? Que é a bondade. Então, o Sérgio sempre coloca a questão da bondade, né? O Winnicott, o que é a bondade. E a Sueli, ela tem um verbete sobre bondade, né? Esse verbete é quase que uma história dela, porque ela cita a história que aconteceu, que sempre quando ela faz as palestras, né? Ela faz uma doação, né? Ela escolhe instituições, né? Uma das instituições que eu me lembro que ela foi feita, que ela cita no livro, foi com o padre Luiz Lancelotti, né? A questão da AIDS, né? Foi Que a ela primeira. contou aquela história do Fred Mercury, e no final ela coloca de que o quanto é importante você cuidar do outro para cuidar de você, né? Não sei, mais ou menos assim, né? E que isso é uma forma também, um outro verbete, eu não sei se tem esse verbete, viu, Cília? Eu não estou me lembrando agora, mas você cita no final, né, que é a gratidão, né?
Você é grata por isso, né? Quer dizer, você ao contrário, você faz a ação, você faz solidariedade, ao mesmo tempo é grata por fazer essa ação, né? Então, eu fiquei muito encantado com isso. E não é só no caso do Lancelotti, né? Me lembro que agora é recente, né? Eu fiz até também um videozinho de uma palestra que você deu para autistas, né? E quando ela pediu, estou colocando isso, e quando ela pediu para fazer o lançamento em Fortaleza, ela seria online. Eu falei, não, Sueli, vamos presencial, né? Aí ela deu a ideia, João, que tal você fazer a doação? Toda a renda será para o IPRED, né? Quer dizer, mesmo ela vindo de São Paulo, colocando aqui, ela quer fazer essa doação. Então, essa é a Sueli. Essa é a Sueli que realmente encanta, não só pelos verbetes, mas também pela pessoa. Que bom, Essa que bom. questão das palestras, gente, a primeira foi com o padre Júlio Lancelotti, que tem uma casa Vida 1 e 2 para crianças com AIDS. E como eu falei de Fred Mercury, quando eu lancei, né, o livro, aí eu falei, nossa, eu tenho que dar para crianças com AIDS. E aí eu consegui não só toda a renda para lá, mas eu tinha uns contatos, eu consegui um elevador para casa, porque eles trabalham num sobrado. Então, para transportar as crianças para as atividades era muito complicado, né? E esse elevador facilitou muito a vida deles, né? E desde esta data, todo ano eu faço uma palestra e toda a renda eu dedico para uma instituição. A última foi feita agora, em junho, para o Hospital Enkyo, para crianças autistas, que o governo cortou a verba. Eles não tinham comida. Eu ia fazer em setembro a palestra. Eles me falaram, a gente está sem verba. Aí eu falei, pode deixar, vou fazer em junho. Eu levei 2 meses preparando, patrocínio, tudo. E a gente conseguiu 7.000 reais, né, para aquele mês que era para comida. E aí depois eles conseguiram a verba de novo. Então é muito importante a gente sair da psicanálise para poder ajudar, né? Isso eu acho que é o sentimento. E aí eu fiz uma live também para o pessoal de Passo Fundo a semana passada, retrasada. E aí a verba também foi para o pessoal do Sul. Só que aconteceu uma coisa chata, porque assim, está tendo desvio de dinheiro no Sul. E aí a gente estava em dúvida e a gente foi investigar cada instituição, né, séria para o dinheiro chegar. E aí veio no meu Insta uma coisa assim, de uma instituição japonesa do Sul, que chama Enkyo, e mostrando as fotos, tudo foi alagado, perderam material histórico, filmes, material de quando vieram no Porto de Santos, né, uma instituição. E eu falei para a pessoa que coordena o grupo de Passo Fundo, vocês já, vamos dar para essa instituição? Elas foram de Passo Fundo até Porto Alegre para ir conhecer a instituição. Elas choraram com a devastação, e foi para essa instituição, né? Quer dizer, então isso dá uma alegria a gente saber que chega no lugar certo, né? Porque isso é importante, né? Sueli, antes do Sérgio, a Márcia pediu para falar. Márcia, por favor. Tranquilo, graças. Mas pode falar, se o senhor quiser falar antes, pode ser. Não sei se Não, Você está Márcia, na fila, você é a você primeira da fila. é a primeira da Então, tá fila, bom. querida nossa. Então, bom, eu fiquei hoje aqui nesse nosso encontro, né, cheia de saudosismo e gratidão. E eu vou acompanhar mais ou menos o que o Sérgio fez de introdução, o Sérgio Ked, né? Há muitos anos, num congresso de psicanálise de criança, eu conheci o Alteral. Eu fui assisti-lo e me encantei pelo Alteral. E a Sueli já ouviu isso algumas vezes, né, Sueli? Você vai ouvir de novo, tá, querida? E aí eu disse para ele que eu queria conhecer mais sobre o autor. Até então eu não tinha entrado em contato com o Winnicott. E aí ele disse para mim assim, ó, aqui em São Paulo tem um grupo que a gente se encontra mensalmente para estudar o autor. Você não quer participar? Eu falei, mas eu moro em Campo Grande. Aí ele falou, nossa, é longe. Mas, de qualquer forma, eu vou te dar o telefone de uma pessoa que coordena o grupo. Desculpa, eu estou emocionada. Aí ele me deu o telefone da Sueli. No mês seguinte, eu estava em São Paulo, no encontro Sueli. Assim, o doutor Sérgio conta, né, que a Sueli o convidou, e a partir daí ele conhece todo esse movimento winnicottiano através da Sueli Douteral. E eu digo que eu me convidei para entrar nesse movimento do qual nunca mais saí, né? Então,
eu gostaria só de estar compartilhando como que foi a minha entrada, né? Então, aí depois você falou da mãe do João, né, Sérgio? Aí eu falei, a mãe do João é a nossa musa. Todas as vezes que eu mostro para minha filha. Esses dias eu mostrei para minha neta, eu falei, olha essa vovozinha, né? Enfim, para minha neta. E ela, nossa, parece a minha bisa. Eu falei, exatamente. Né? Então, a Sueli me recebe, né? E uma outra situação que eu vivi, que o doutor Sérgio falou que ficou tão assustado numa atividade científica que ele se deparou com a mesa que ele ia participar. E teve um brasileiro também que eu me deparei com o doutor Sérgio na minha mesa e eu tomei o mesmo susto que ele tomou. Né? Eu não pensei em ir embora desse evento, mas eu participei de uma mesa com o doutor Sérgio e eu fiquei muito assustada também, viu, doutor Sérgio? Então, enfim, eu fiz esse pequeno relato, mas para dizer assim, Sueli, ela sabe que ela tem toda a minha gratidão. Né? Teve um momento que eu disse para a Sueli que eu estava brigando, lutando no bom sentido, para um brasileiro de Winnicott vir para Campo Grande, para Mato Grosso do Sul, por várias razões. Né? Assim, porque a mais importante, primeiro que era um sonho meu, e foi em 2014, viu, Sérgio Gomes? 2015, que foi São Paulo. E aí, porque um dia ele me disse, por que você não faz um brasileiro aqui em Campo Grande? E eu digo, mas porque eu não tenho coragem. Ele falou, não, mas coragem você tem sim. Você está um pouco preguiçosa, né? Acomodada. Quer dizer, ele me disse, saia um pouco de São Paulo, né? Traga São Paulo e traga o Brasil aqui para Campo Grande. Então, ouvir a Sueli hoje me fez passear por todos esses anos, passear por toda essa riqueza que é hoje o Winnicott na minha formação psicanalítica, né? Na minha formação e na minha identidade de psicanalista. Né? O Outeiro foi muito importante, que no momento em que eu entrei em contato com o Outeiro e com o Grupo de São Paulo, eu estava numa crise interna com relação à formação da IPA. Né? E o Outeiro ele me enlaçou, né? Ele me assoalhou para dizer, você vai dar conta. Né? Ele não era meu analista, mas foi muito terapêutico e foi muito acolhedor e ele me deu um grande holding para que eu não desistisse da psicanálise, de ser psicanalista. Então, ouvir a Sueli, né? E receber esse material, com certeza já fiz minha pré-compra, né? Só me encanta e reafirma, né, a minha eterna gratidão e parceria com vocês. Obrigada. Você já fez outro, né, em Campo Grande, fez 2 já, né? Então, a Márcia é uma pessoa muito querida. Mas pegar o gancho do João, que é uma coisa que me incomoda muito, que psicanálise não estuda bondade, né? E eu imagino que tenha mecanismos psíquicos que sejam compreensíveis para uma pessoa boa, né? Sabe? Eu não sei se é porque há um momento na obra de Freud que ele fala que a bondade seria mais culpa do que bondade genuína, né? Eu não sei, né? Eu acredito na bondade, sabe? Eu acredito que você é capaz de ver o outro de uma forma benevolente, com compaixão, né? A paixão ao lado de. Eu acho isso uma coisa importantíssima. E é tão esquecido isso, né? Mas, Márcio, essa coisa de psicanálise, eu cheguei a querer largar a formação porque eu não queria ser analista daquele jeito, sabe? Você é psiquiatra, você é psicoterapeuta e tal. Aí encontrei pessoas que me mostraram isso também, que eu nunca deixo de homenagear, que é uma das pessoas importantes da minha vida, que foi a Edna Villette, né? Que realmente foi um divisor de águas na minha vida. Então, essa coisa, eu acho muito bom esses depoimentos, né? Que são sinceros. Então, vamos convocar um grupo aí, pegar o Sérgio Gomes, que tem um poder danado de congregar gente que sabe, depois ver se a gente estuda a bondade. Né? Isso é uma coisa que me interessa. Não, e essa fala, esse exemplo que a Sueli deu, se eu for escolher, Luciana, fale alguma coisa que você vai sair da live
essa pergunta, para onde vai seu amor? Que coisa mais linda, que coisa mais intensa, né? Falando de bondade, né? Muito bonito. Sueli, agora uma curiosidade. Primeiro que eu vi sua caneca lilás agora tomando chá. Realmente é tudo lilás. Sueli, quando é que nasceu a ideia deste livro? Quando deu à luz, vou fazer este formato, vou fazer um livro. Olha, na verdade, a ideia foi em partes, porque começou com o Instagram, né? Eu não uso mais Face, né? Só tenho o Insta, profissional, o pessoal também eu quase não uso. E eu usei o Insta com o objetivo de levar a psicanálise para mais pessoas. Então, quando alguma coisa do cotidiano me tocava, eu sentava e escrevia. E aí eu comecei a colocar uma frequência semanalmente. Então, geralmente segunda-feira eu publico. E pode ser algo assim que alguém do clube me falou, me perguntou, e eu falo, nossa, isso é interessante. Eu vou lá e escrevo. Fui fazer o curso de mangá, fui lá e escrevi sobre mangá e psicanálise. Sempre alguém ou eu vi alguma coisa na rua que me chamou a atenção, eu vi um mendigo com um cachorro, aí eu escrevi um post falando a importância do pet para alguém que não tem, né, que é um mendigo, né? E eu comecei a pensar, por que que será que ele precisa ter um pet? Então, são coisas do cotidiano. E aí foi crescendo, crescendo, porque tem muitos posts, né? Quase 400. E aí eu falei, poxa, e tem uns posts que têm mais curtidas do que outros. Então, isso são referências de que mais pessoas leram. Eu falei, eu vou começar a separar esses. Então, quando eu resolvi escrever o livro, foi pensando em comemorar os meus 40 anos. E nada melhor do que comemorar com um livro que fica para sempre, sempre, mesmo que a gente morra, né? Tem um livro que chama Quem Ama Não Adoece, que eu gosto muito e que eu escrevi alguns textos pensando nele. Então, quando eu publiquei meu livro de psicossomática, conversando sobre psicossomática, eu mandei um exemplar para ele aqui no Hospital Dante, que é perto da minha casa, mandei pelo correio. E aí o livro voltou pelo correio escrito faleceu. Eu fiquei chocada, porque ele vende como água, só que a família está fazendo de conta que ele não morreu, que é para continuar a vender e ganhar os direitos autorais. Eu fiquei chocada, aí que eu me dei conta de que o livro ele permanece vivo mesmo a gente morrendo, né? Então eu falei, nossa, 40 anos, não pode passar à toa. Então eu falei, vou publicar um outro livro, né? Porque na verdade eu tenho um livro que eu queria publicar, só que não dava tempo de eu publicar para comemorar, né? Que o Sérgio Gomes sabe, né? Que ele está assim 60% hoje. E é um livro que está há anos, que eu não tinha coragem de publicar. Não sei se a minha filha está aqui. Quando eu comecei a escrever, falei para ela, falei assim, mãe, pelo amor de Deus, não vai publicar esse livro, né? Porque é um livro que fala especificamente de amor e desamores dos pacientes, né? E ela falou, não, é muito específico, não escreve. E aí isso me travou, tal. E ele é um livro assim que tem anos que está lá, mas uma hora vai sair. Eu falei para o Sérgio, esse vai sair, né? Mas não é para agora, não ia dar tempo, né? Ô, E Sueli, oi? Sueli, só um minutinho. Eu quero pôr dentro da sua fala. Eu estou vendo a Camila e o Elio ali. Então, se pudesse aparecer os dois, né? Eles Fala devem estar de alguma coisa. pijama. Não precisa pôr, mas pelo menos fala alguma coisa aí, Camilinha e Elio. Camila e Elias. Oi, Tudo Ed, bom? sempre um prazer revê-lo, tudo tudo ótimo. bom, Pois Sérgio? é. Estamos Oi. aqui, Legal. Eu João, queria te ver Sérgio, Hudson. grávida, eu queria te ver grávida. Ah, dá para, não sei se dá para ver. Dá, claro, Nossa! Meu dá. Deus! Olha, até meu Beleza, netinho tá na live, gente. viu? Beijão para vocês. Prazer. Beijo. Tudo de bom. Desculpa, Sueli, não aguentei. Foi uma coisa impulsiva, viu? Mas com filho você me perdoa, né? Quando a gente fala de filho, Imagine há o eu aqui perdão. tendo os Pois dois é, aqui. pois é. Está costurando uma bolsinha para, não é? Para Camila? Tá, você Amém. pode falar o quanto a costura não tem nada a ver comigo, né? Tá, é a nova versão, assim como esse livro, diferente de qualquer versão que eu já conheci. Que bonito, que bonito. Camila, Mas, se tiver um novo livro,
parecido com esse, numa segunda, né, um volume 2, digamos assim, e um verbete que eu queria ler que a Sueli escrevesse, Avó. Porque eu acho que vai ser bem interessante a Sueli escrever sobre a percepção de ser avó. Porque ela escreve sobre isso, alguma coisa sobre isso lá no livro, né, que eu não vou dar spoiler, mas aí eu acho que é bem interessante. O ser avó, que ela diz, é uma segunda mãe, né? É o lugar de ser uma segunda mãe. Estou dando spoiler aqui dos outros verbetes. Com certeza. Agora eu já vou adiantando para vocês. Eu nunca faço o volume 2 do mesmo livro. Assim como eu me especializo num tema, setting, histórias, mas quando eu vou para um congresso, eu nunca. Opa, opa, desligou. Ligou? Vamos. Tá. Então, quando eu vou para o congresso, eu nunca fico falando do mesmo tema, porque eu acho que a gente tem que mudar, a gente tem que transformar. Então, vocês podem. Eu sou especialista em sete, mas cada hora eu trago um tema diferente, né? E eu não vou mais fazer o 2, eu vou fazer outra coisa, né? Porque eu acho que a gente precisa sempre estar criando, né? E sobre o tema de avó, né, é muito interessante, porque o Winnicott fala, quando a gente faz um bom trabalho, essa mãe se torna desnecessária, né? E a minha filha está grávida, vai nascer agora em outubro, e eu sempre pensei, não, quando ela tivesse bebê, eu vou largar tudo aqui, vou embora para a Austrália, e aí fiz todas as lives, toda a programação para ir embora e ficar lá um tempo com ela. Aí vira ela e me fala, mãe, aqui o Elio e eu estamos fazendo curso, né, para ser pai e ser mãe, né, no hospital. E a gente quer passar por essa experiência de receber o Gabriel sozinhos. E para mim foi de uma dor que eu falei, meu Deus, o que eu faço com a minha ferida narcísica de querer ser avó, né? Ao mesmo tempo, eu achei maravilhoso, porque eles querem passar por isso juntos, né? Eles moram num país distante, né? Não tem ninguém da família, né? Eu vou, sei lá, uma vez por ano, tal. E eu achei também que é importante, a avó precisa respeitar a decisão do casal. Porque eu não sou mais a mãe é ela. E ela quer passar essa experiência com o companheiro, com o marido dela. Foram E fazer assim, curso. e assim que nascesse Camila precisar, grita, né? Mãe, vem para cá! E o período de licença paternidade é maior que aqui no Brasil, que é maravilhoso, que é aquilo que a gente defende sempre aqui, né? O Elio vai ter 2 meses de licença paternidade, a Camila 1 ano, né? Então, quando ele voltar a trabalhar, talvez ela precise de mim, né? No primeiro momento eu fiquei chocada, né? Mas agora é bem a teoria do Winnicott, né? A avó, ela se torna desnecessária, né? O que é muito bom. Muito bom. Mais algum comentário? Mais alguma pergunta para a Sueli? As Cristina, por pessoas. favor. O microfone. E era assim, sabe? Me emocionei demais, como sempre, quando você coloca, às vezes que eu ouvi falando sobre, ou comentando sobre algum tema, sempre eu fico muito atenta e aflora uma emoção muito grande. E quando você falou de ansiedade, aí que eu me identifiquei imediatamente, que imediatamente eu já comprei o seu livro, porque eu não aguentaria segurar tanta emoção e esperar um tempo maior para ler esse livro com a máxima urgência possível. Eu te agradeço imensamente pela sua sensibilidade. Isso é visível na forma como você fala, o seu olhar, a sua expressão, tudo isso assim é encantador. Eu, quando crescer, eu quero ser igual a você. Ah, que lindo! Obrigada, tá? Eu que agradeço o seu retorno carinhoso. Ana Beatriz. Então, pessoal, escutar a Sueli, eu sempre penso assim, eu vou escutar mais uma vez aquilo que eu já sei. Aí sempre tem uma coisa a mais. Os livros dela que eu falo, que eu os tenho, né? E já entrei aqui no site para comprar também. Então, Sueli, como que é bom te ouvir falar, né? Essa suavidade na sua voz, essa coisa que impacta. Eu sinto que eu vou construindo, cada fala que você faz tem um tijolinho a mais nas minhas construções. E quando você falou da ferida narcísica da avó, eu coloquei a carapuça, porque eu estou com a minha primeira netinha de 12 dias de vida. E eu vim Não. para Belo Horizonte hoje para vê-la. Então, assim,
você foi falando e eu fiquei com vontade de chorar a sua apresentação inteira. Cada coisa que você falava, ia colocando mais um tijolinho. Então, muito obrigada, muito obrigada. Quando você fala da ferida narcísica, né? Eu também me emociono. O filho cresceu, então é preciso que ele siga o caminho e a gente vai curando aí a ferida narcísica do jeito que der. Linda, muito obrigada, amei, amei. A maior experiência de ser avô e avó que eu descobri que é uma grande oportunidade de reparação, né? Você repara o que você falhou com os seus filhos, sabe? Isso é muito importante, que você teve... Aí a Melanie Klein é imbatível, né? Porque o Winnicott trabalha com reparação o tempo todo. Não adianta falar que não, mas o tempo todo o conceito de reparação é o Winnicottiano, né? Então, eu tive muito essa vivência, né, das intolerâncias, da falta de paciência que eu tive com meus filhos, das irritabilidades normais, né? De repente, você repara isso com o seu neto, né? E sente uma coisa muito boa. E eu tinha sempre a vivência, nossa, por que não é meu filho, né? Eu acho que eu faria melhor, ao contrário da Sueli. É isso. Mas Por outro lado, né, Sérgio? Na minha experiência de avó, eu falei que algo antecedeu a minha avó-essência, que foi contemplar a minha filha se tornar mãe. É muito lindo. Nada mágico, mas é muito a potência da maternidade para ela, né? A potência da maternidade foi uma coisa incrível. Tem sido. Sua filha é muito viva também, né? Ela é muito rica. A menina é impressionante. Deve ter uma voz bacana, né? Linda. Mas só metendo colher aqui, o lance de vocês serem mulheres e verem as filhas de vocês como mulher, e o Sérgio falando, né, ele, o homem, eu também, né, ainda não sou avô, mas isso não interfere, Sueli, Márcia e outras avós, a Ana agora é avó recente também, né, embora avó por parte do filho, mas essa linhagem feminina aí não dá uma outra visão da maternidade da filha do que o homem teria por ser avô? Da vivência, né? Lu. Eu acho, Bernardo, que não é questão. Eu penso de um outro ponto de vista. Aí eu lembro do conceito do Winnicott de elemento masculino e elemento feminino, né? Então, no elemento masculino é a mãe fazedora, que é necessária. Ela precisa passar Dermodex, precisa trocar fralda, precisa fazer as coisas para o bebê. Mas eu acho que é a importância do elemento feminino, da mãe poder ser uma mãe, que esteja atenta às necessidades do bebê, né? Então, eu Isso. jogo E esse vocês, conceito. mulheres, sentiram isso. Mas eu Não acho é? que Vocês é viveram além isso. de ser do gênero. Pode ser homem Você e acha? mulher, porque é o elemento, Mas, é gênero. mas eu não sei se é questão do gênero, Su, mas a questão intrínseca da mulher, assim, é como o Winnicott fala, né, que o verdadeiro self ele se desdobra dessa essência de quem a pessoa já é no que ela traz em si, né? E isso não tem a ver com a questão de vocês, mulheres, já trazerem isso em si e de intuírem ou perceberem ou terem vivido algo que, assim, uma vez eu não gosto do termo falar assim, o homem masculino, o homem feminino, mulher masculina e tal. Não gosto disso, sabe? Eu acho que falar que um homem é um homem feminino, eu acho que isso é um machismo muito grande, como se a gente, homem, não pudesse ser sensível por ser homem, né? Mas existe, provavelmente, um lado feminino. Uma colega minha uma vez falou assim, você é um homem muito feminino, você entende as mulheres, você escreve de um jeito que toca as mulheres e tal. Eu falei, olha, eu acho que tem um limite, porque quando você não tem útero e não tem ovário, você não vai conseguir viver uma coisa, nem intuir uma coisa que as mulheres parecem transmitir para a gente, que a gente entende, mas não alcança no que talvez seja o tão profundo e o tão amplo que isso parece, pelo menos para mim, né? Eu vou te Mas falar uma você... coisa, Bernardo, talvez responda. Só um instantinho, Su, e parabéns, viu, querida? Eu estou com a internet instável aqui. O Bernardo,
O Bernardo é um querido. O Sérgio, quando o Bernardo veio para São Paulo, ele falou para mim, Sueli, o Bernardo, meu amigo, ele é muito querido, está indo para São Paulo, você recebe ele? Aí a gente se encontrou, jantou, Nossa, e falei, eu vou te tratar como o Sérgio te trataria. Que isso foi lindo, mesmo. E desde então é sempre assim. Eu sou muito grato. que É, lindo. eu vou te contar, Bernardo, uma coisa. Eu tenho um paciente que ele foi o primeiro homem a ter a guarda em São Paulo do filho e da filha, Hum, né? E porque antigamente os juízes não davam guarda compartilhada para pais. Ele foi o primeiro a ter guarda total de um casal de filhos. E legal. foi maravilhoso, maravilhoso acompanhar, Uhum. porque é a Não, a gente função é capaz. do elemento feminino que eu Isso. queria te falar. É. Eu acho que isso é muito possível, sim. Mas eu fico imaginando assim, é, você, aqui até eu vi a Márcia também, vocês falando desse lugar Isso. de avós e vendo as filhas de vocês se tornando mães, né? Eu, eu, eu estudo um pouco disso, obviamente, e já li até em diversos tipos de textos não técnicos. Quando a mulher ela, ela consegue sair de um lugar de, vamos dizer assim, teoricamente, né, de um ressentimento em relação a não ter sido mãe de um homem, por exemplo, que há muitas fantasias nesse sentido, a gente já viu diversos autores, inclusive. Eu acho que essa relação de amor com a filha é uma relação de uma inspiração de liberdade, é uma inspiração de, olha, eu estou passando para você esse lugar esse lugar existencial de mulher, de mãe, e eu estou aqui por perto, como a Lu falou, assim, é só gritar que eu vou. Isso. Eu acho isso muito bonito, sabe? Não sei como é que vocês... Eu estou querendo ouvir vocês, porque vocês podem falar assim, olha, não tem nada a ver, seja mulher, seja homem, é a mesma coisa, mas eu vejo as mulheres falando de um jeito muito diferente. Eu não consigo, eu não consigo te responder completamente, porque eu só tenho a Maiara de filha, né? Eu não sou mãe, eu não fui mãe, eu fui mãe de um filho só. Mas eu vou te falar, quando eu falo da contemplação, né? É, é, até de saber que o pai dela também tem um lugar importante nisso, né? Na construção da maternidade dela. Porque ela encontrou um homem, ela encontrou o parceiro, né? Mas assim, eu não sei nem se eu vou conseguir te responder, mas foi uma passagem tão linda, né? De contemplar. Na segunda gravidez, que foi gemelar dela, eu fui mais atuante porque ela me solicitou, né? Porque ela teve filho, ela teve um parto gemelar, parto natural, que, segundo meu genro, uma louca, você fez uma filha muito forte, você fez uma Pois filha que eu é, não é por aí. brincando, né? Assim, mas eu acho essa experiência de ter uma filha eu tive que cuidar muito das minhas questões narcísicas, né? De achar que minha filha foi maravilhosa e é uma mãe maravilhosa. Mas ela me bota no meu lugar, sabe? Quando eu fico, É, ela mostra que uma parte disso tudo coube a ela, não só a é. mim. Então, Exato, exato. isso também é importante, né? Se eu pude ser assoalho, né, não vai ser a estrada que ela vai caminhar para o resto da vida, né? Mas ela Uhum. sabe aonde me encontrar, ela sabe que quando precisar voltar para esse lugar, para esse assoalho, eu estou aqui, né? E às vezes que ela não volta e que eu estou com saudade, isso é um problema meu, né? Às vezes eu falo, minha filha, eu estou morrendo de saudade de você. Ah, é, mãe. Então, tipo assim, mas eu estou fazendo outras coisas também. Eu acho que entregar no bom sentido, né? Possibilitar, ou não impedir o percurso dela, né? Para É. ser uma mulher, para encontrar um parceiro, o parceiro que ela escolheu, né? E saber que também nesse encontro ela teve um pai bacana que pôde Hum. mostrar para ela que existem pessoas bacanas que ela pode conviver e se apaixonar e amar, que é o marido dela. Então, Mas assim, eu vou concordar com o Bernardo, eu não sou vó ainda, mas a minha não! fantasia é que são duas vivências diferentes. Duas Enquanto vivências a diferentes. mãe, enquanto pai, né? Vovó,
por mais que tenha o elemento, né, feminino e masculino, mas são vivências São diferentes. diferentes, Uma coisa que eu dizia para ela, minha filha, toma cuidado, porque a mãe do teu marido é tão apaixonada pelos seus filhos quanto eu. Que às vezes ela tendia regressivamente a me buscar, né? Tá vendo, Camila, o que está acontecendo com a sua entrada? Viu, minha filha? Ó, Carla Nossa, Marcou quer falar, casamos. depois Ana Beatriz também. Carla, por favor. Ei, gente, tudo bem? O que o Bernardo falou, né? O que eu fiquei pensando, não sei se é isso que ele estava questionando, porque eu acho que a experiência de ser mulher, né? O que uma mulher viveu na vida, né? Existir como mulher e existir como mãe é muito diferente de existir como homem, né? Então, nesse ponto, ser mãe e ser avó, ainda não sou, não posso falar que minha filha não está aqui, estou doida para ser, mas não posso ficar, né? Eu não falo assim, mas eu às vezes deixo escapar. Mas, então, eu entendo que a experiência de ser mãe, de ser avó, como mulher, deve ser muito diferente de ser avó, porque é outra existência, né? Ser mulher, existir como mulher nesse mundo, a gente passa por experiências e observações e vivências totalmente diferentes dos homens. Não estou falando que é melhor nem pior, mas diferente, não tem dúvida que Ô, Carla, eu me encanto e me impressiono com o que deve ser o potencial de gerar uma vida, sabe? Isso é impossível de ser alcançado pelo homem, por mais que seja encantador Com demais. certeza, com certeza. Com certeza, não tem explicação, né? Eu tenho uma filha só, não tenho filho homem, queria ter tido, não tive. Mais um filho, né? Mas com certeza diferente, Bernardo. Sem dúvida, né? O que a gente vive, você estava falando sobre ter útero, né? E gerar. E assim, o que a gente passa mensalmente de mudanças, de oscilações hormonais. Isso é um negócio que quem nunca passou, não tem como falar. Diária, só quem né, passa que Carla? sabe. Nem é mensal, Todo é dia. diária. Cada dia que você acorda, você está de um jeito, gente. Né? É isso aí. Na Obrigada, introdução da criança em seu mundo, o Winnicott fala isso. Eu não sei se vocês estão lembrados da introdução do primeiro, né, do livro dele, Criança em Seu Mundo. Ele fala que jamais poderia passar a experiência de ser mãe, né? Que ele ia inferir. Ele fala textualmente isso, né? Então, isso é muito importante, porque o analista tem um texto célebre, icônico, que chama Feminilidade do Analista, né? da Janine Chasseguet-Smigel, né? O analista tem que ter elementos femininos muito tranquilos dentro dele, porque ele materna, né? Se você pensar bem, ele tem que também ficar no lugar da mãe, né? Que não é fácil. Agora, que é diferente, lá em Araguari, o pessoal dizia que um tem pipi para fora e o outro pipi para dentro. E que isso faz toda a diferença, né? Sabe? Que não adianta falar que é a mesma coisa, faz uma diferença danada. Ana Beatriz, você quer falar? Estamos 4 minutos do encerramento, mas não precisamos. Nossa, né? Então, não, só pensando nessa questão do Bernardo aí, sobre a avó paterna e a avó materna. Então, eu não sei se é ser avó materna, eu só sei se é avó paterna. O que eu estou observando no meu filho é uma maternagem que eu não pensei que ele tivesse, né? Ele olha para a bebezinha e fala assim, ela chama Maria. Ô Maria, eu sou o seu papai, olha aqui, eu sou o seu papai. Ele fala isso o tempo todo. E ele carrega o bebê, ele que dá banho, ele que curou o umbigo, ele que cortou a unha, ele assumiu uma maternagem que eu fiquei assim muito, muito feliz por ele ter feito isso, né? Porque eu acho que ele é um pai materno. Esse lado mulher dele, sei lá, o lado feminino, o que é, ele parece que ele está cumprindo muito bem. E as coisas que acontecem com o bebê, ele tem que estar perto, né? Ele precisa estar perto para poder ver. Então, eu acho que ele está dando esse holding que a mãe precisa, né? Esse aconchego que essa mãe precisa para ela conseguir, né, regredir ao nível do bebezinho para poder as coisas acontecerem. Então, a experiência de vó paterna, né?
e aí vinha a Sueli com a ferida narcísica, que os palpites eu também tô, né, não posso dar, né, porque é uma experiência deles, deixar que eles vivam os erros e acertos, e como o Sérgio falou, ser vó paterna, eu acho que é uma, entre aspas, uma segunda linhagem de necessidade, né? A avó materna está ali junto, que é a questão da mãe, e eu fico aqui na retaguarda esperando, sendo um assoalho, né? Que eu achei muito interessante isso que a Márcia falou, você dá uma assoalho, agora onde que ele vai pisar a gente não sabe, né? Achei isso muito legal. E essa experiência. E Camila, não te conheço pessoalmente, mas eu sou apaixonado com sua mãe, né? Por tudo que ela escreve, né? E eu tenho certeza que esse nenenzinho aí deve ter muita suave pela frente. Parabéns e que vocês sejam muito felizes nesse materno e paterno de vocês. Um grande abraço para vocês todos. Muito obrigada. Obrigada, Ana. O Sérgio quer dar um aviso antes da gente encerrar. A Sueli ainda vai ter a fala final. Sérgio, por favor. Eu queria avisar somente que a Sueli, como ela disse no início da fala dela, está começando uma maratona de pré-lançamentos por meio de lives. Então, eu já coloquei aqui no chat para a gente a live pela INM Editora, que vai acontecer na próxima terça-feira, dia 6 de agosto, às 20 horas, com o link de entrada para vocês, se vocês quiserem, obviamente serão muito bem recebidos. No dia 7 de agosto, portanto, no dia seguinte, quarta-feira, a Sueli vai estar fazendo o pré-lançamento pelo Espaço Winnicott de Brasília, a partir do canal do Espaço Winnicott no YouTube. Quarta-feira, a partir das 19h30, 19h30 às 20h30. No dia seguinte, a Sueli está fazendo o lançamento pelo Grupo Winnicott da Paraíba, dia 8 de agosto, das 20 às 21 horas, pela plataforma do Zoom. Eu acho que quem conhece o Grupo Winnicott da Paraíba também vai encontrar lá o link. E no dia 13 de agosto, a terça-feira, das 20 às 21 horas também, a Sueli está fazendo um pré-lançamento pelo Espaço Winnicott de Psicanálise de Uberaba, que, se eu não me engano, com o Joaquim Jorge como coordenador. Tem outras lives de lançamento, mas, por enquanto, a gente vai falar somente das próximas 4, né? E, à medida que a gente vai conversando, vocês vão tendo informações de onde é que a Sueli também vai fazer pré-lançamento e lançamento presencial. Aqui em São Paulo será no dia 28 de agosto, na Livraria Cultura, e os livros que vão ser comprados na pré-venda começam a ser encaminhados para os leitores a partir do dia 25, porque a gente ainda está para receber a bolsa e o livro pela gráfica, que está sendo produzido atualmente. Então, são 2 informações que eu queria dar para vocês. Obrigada, Sérgio. Então, vamos passar, antes de passar a minha fala para a Sueli. Sueli, eu tenho que te agradecer também, porque eu estou nesse lugar graças a você também, né? Coordenando o nosso grupo, eu nunca te agradeci, mas como o Sérgio disse, você é a nossa madrinha, viu? Mora no nosso coração. Então, agora eu te dou a palavra final para a gente encerrar o dia de hoje e comprarmos o livro, né? Que eu, na coordenação, não comprei até agora. Estou aqui doida para comprar. Bom, Por favor. pessoal, eu só tenho a agradecer. Estou muito feliz. Hoje é um dia importante, tá? É o nosso início dessa maratona. E eu que não gosto de fazer live, vocês imaginem. Eu falei para o Sérgio, eu não vou fazer, porque eu lancei o livro na pandemia, Psicanálise na Arte, né? Eu falei, não vou fazer, mas depois eu pensei, eu queria ir presencialmente para cada estado, né? Mas isso ainda não é possível. Então eu falei, então vai ter que ser online por enquanto, né? Mas eu vou estar presencial com o João Amaral em Fortaleza, em setembro, vou estar com o pessoal de Curitiba também presencial e aqui em São Paulo. E eu vou contar um segredinho para vocês, porque já que vocês não vão estar aqui no lançamento presencial em São Paulo, né? É a reinauguração da Livraria Cultura aqui em São Paulo, que a Cultura fechou, infelizmente, na Paulista, que era um polo de cultura que a gente tinha muito precioso. E agora vai reinaugurar num novo espaço, é um casarão colonial tombado pelo patrimônio, lindo, lindo na Angélica.
e a gente vai poder fazer o lançamento lá, né, presencial. A gente vai ter um coquetel proporcionado pela editora, a gente vai ter também um saxofonista, e eu preparei uma surpresa, que essa é a surpresa, tá? Vocês não vão contar para o pessoal de São Paulo, que eu fiz um marcador de livro com uma frase que eu gosto do livro inteiro, né? Então, eu fiz como se fosse gotas psicanalíticas, eu fiz em forma de band-aid, né? Porque é como se fosse assim, quando você tiver uma dor, você pega o marcador ou pega o livro, é como se fosse para aliviar a dor, né? E isso só dá para fazer para o pessoal do lançamento presencial, porque eu fiz 1 a 1, né? Então, para vocês que estão online, o presente é EcoBag. Parabéns, Sueli, sucesso, viu? Ah, gente, já é um sucesso. Hoje já está mostrando, né, que o livro é para todos, é para vocês. Eu espero que vocês gostem muito dessa produção. Tá? Muito obrigada, então. Então, pessoal, Parabéns, vamos ver Su. para Beijo. beijo enorme, bom final de semana a todos. E prestem atenção para onde está indo o nosso amor. Vou levar isso comigo. Isso é bonito. Beijo enorme, viu? Obrigado, gente. Meus amigos. Obrigada, Sérgio. Meus amigos que estão sempre aqui no grupo, que eu não falei um por um, porque é impossível, mas eu sempre fico emocionado no final de uma live do Grupo Mineiro, com pessoas que realmente estão conosco sempre, desde a fundação, né? Então, isso eu gosto sempre de frisar e agradecer muito. É isso. Um Gente, muito abraço. obrigado, meus Beijo, tchau, amigos Camila. todos. Tchau, marido de Tchau. Um abraço, Camila. Sérgio. Beijos, Tchau, Elio. Tchau, pessoal. tchau, Parabéns, tchau. Sérgio Gomes. Discussão Viu? muito Abraço. grande, Eli, um agradecemos. beijo. Ô, Elio, Tchau. você Sérgio é Gomes, conterrâneo parabéns mesmo. do João Amaral, sabia? Ah, Ah, é? com certeza. Com Ele é do certeza é gente Ceará. boa, sei lá do nosso Ceará. Ele é do Ceará. Pois é. Legal. Então é isso. Beijão, Beijo, gente. então. Falou, Falou, gente. tchau, Dois tchau. já. Um Tchau. abraço. Tchau. Parabéns, obrigada.